Olá, meus irmãos, graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui de novo, com o intuito de falar mais uma vez ao coração dos irmãos através do devocional. E a expectativa é a de sempre. Sabemos que todas as vezes que lemos a palavra com temor, o Senhor tem sempre algo a nos dizer. E o desejo do coração seja que nesse dia belo que o Senhor nos fez, o Senhor possa falar ao teu coração de alguma maneira através desse momento. Nessa ocasião, eu gostaria de ler dois textos que se encontram na Palavra de Deus, mais especificamente no Novo Testamento, dois textos paulinos, mas cada um deles se encontra em uma carta que Paulo escreveu. O primeiro texto se encontra na carta aos Filipenses e o segundo encontra na primeira epístola aos Tessalonicenses. E o que eu gostaria de fazer? Ler esses dois textos, depois nós vamos correlacionar esses dois textos e tirar princípios para a nossa vida. Se colocarmos em prática esses princípios, pelo menos dois princípios que nós vamos ver, tenho certeza de que nós viveremos de uma maneira que agrada o coração do Senhor e por isso seremos muito abençoados. E o tema que eu proponho para esse devocional é: não murmure, agradeça. Não murmure, agradeça. Vamos ler os textos bíblicos para ver o que o Senhor tem a falar ao nosso coração. O primeiro texto, eu convido você por gentileza a abrir, se encontra na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, versículo de número 14. Nos diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Vamos lá, o segundo texto bíblico que está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, nos diz assim: em todas as coisas dai graças a Deus, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos. Não murmure, agradeça. Quando pensamos nesses dois textos e correlacionamos esses dois textos, nós podemos tirar duas lições ou dois imperativos que podem nos abençoar muito, se colocarmos em prática o que a palavra de Deus nos diz. Embora eles foram escritos em situações diferentes, por que eu quero dizer isso? Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele escreve por um motivo. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele escreve por outro motivo. Embora esses textos eles estejam dentro de um contexto maior, mas como palavra de Deus, se nós prestarmos atenção naquilo que a palavra está nos dizendo, nós podemos tirar diretrizes, podemos tirar princípios importantes para a nossa vida. E princípios estes que podem muito nos abençoar. O primeiro princípio é o que está na carta de Filipenses. Não devemos murmurar. Não devemos murmurar. No capítulo 2, quando o apóstolo Paulo, tratando com aquela igreja, ele vai falar para aqueles irmãos permanecerem em comunhão, permanecerem no mesmo amor, permanecerem de maneira humilde no viver entre eles. E para isso o apóstolo Paulo os lembra do grande exemplo de Cristo. É o que nós vemos lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. O apóstolo Paulo coloca aquele hino de adoração falando de Jesus, e logo após o apóstolo Paulo chama aqueles irmãos para que eles pudessem colocar em ação a salvação que eles haviam alcançado, no temor e no tremor do Senhor. E então ele diz a palavra importante: não murmurem.
fazei todas as coisas sem murmuração. Bom, a murmuração é reclamação. Murmuração é insatisfação. Murmuração desagrada o coração de Deus. Nós, por natureza, gostamos de reclamar. Meditando nessa palavra, eu tive o cuidado de ir para o Antigo Testamento e prestar atenção na conduta do povo de Deus. Mais especificamente em Êxodo, capítulo 15, capítulo 16 e 17. Depois eu olhei também em Números, capítulo 14, capítulo 15. Algo muito comum aparece nesses textos aí. Depois eu convido você até mesmo a estudar esses textos na sua casa. É muito nítido que a murmuração sempre esteve presente no meio do povo de Deus. A reclamação, a insatisfação sempre esteve presente no meio do povo de Deus. Pelo fato de que a nossa natureza caída, ela nos inclina para isso. Mas a murmuração é um grande problema no meio do povo de Deus. Além de reclamar, além de mostrar insatisfação para aquilo que Deus tem feito, além de endurecer o nosso coração em relação ao que o Senhor tem feito, ela continua nos conduzindo para que possamos ter um coração incrédulo e, pior do que isso, a nos rebelarmos contra o Senhor. Murmuração é também, em certo sentido, sinônimo de rebelião. E o que me chamou lendo aqueles textos bíblicos é que em todos eles algo muito importante, uma advertência muito séria aparece. Deus ouve a murmuração do seu povo. Deus ouve a murmuração que nós fazemos. Para nós não está bom se o dia está sol, para nós também não está bom se está chovendo, não importa se temos muito, não importa se temos pouco, por natureza, nós, na maioria das vezes, gostamos e ficamos reclamando. Naquela ocasião, Deus estava faltando água, o povo reclamou. Deus providenciou água, o povo continuou a reclamar. O povo não tinha comida, reclamou. Deus providenciou maná, o povo continuou a reclamar. Deus continuou fazendo no meio do seu povo coisas grandiosas, mas a reclamação estava sempre presente ali. Eu gostaria de convidar você, durante essa semana que se inicia, a fazer um exercício. Não reclame. Paulo, lembrando aqueles irmãos, ele fala o seguinte: coloque em prática a salvação que vocês receberam em temor, em tremor. E a primeira coisa que ele fala: façam todas as coisas sem reclamar. Devemos parar de reclamar. Isso não agrada o coração de Deus. E devemos nos encorajar a não fazer isso, a não cair no mesmo erro que o povo de Israel teve lá atrás, porque isso lhes custou caro e desagradava ao Senhor. Quer um conselho? Pare de reclamar. Que o Senhor te ajude a não fazer mais isso, e que o Senhor me ajude também a não fazer mais isso. Isso desagrada ao Senhor, endurece o nosso coração, nos leva a viver em incredulidade e nos leva, por fim, a se rebelar contra o Senhor. Tenho certeza que você, como filho de Deus, você não quer viver desagradando o Senhor. Mas em contrapartida, no outro texto bíblico proposto para essa ocasião, o apóstolo Paulo chama os tessalônicos, depois de dar muitas orientações práticas para colocarem em dia em suas vidas, o apóstolo Paulo diz: olha, em tudo dai graças a Deus. E todos aqueles que param para ler esse texto, quando fazemos uma análise profunda, lá na língua original, você pode ir também olhar, o que o Paulo quis dizer com em tudo. Sabe o que nós descobrimos? Em tudo. Em tudo quer dizer em tudo, em todas as coisas. Paulo está chamando aqueles irmãos a demonstrarem um coração cheio de gratidão em todas as situações, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Nós somos chamados a viver agradecendo ao Senhor.
Irmãos, quantas coisas nós podemos agradecer ao Senhor, ao invés de reclamar. Por isso o convite é correlacionar os dois versículos e tirar daí princípios importantes. Não reclamar, mas agradecer. Quantas coisas nós podemos agradecer ao invés de reclamar? Senhor, obrigado pela salvação. Senhor, que eu tenho em Cristo. Senhor, obrigado pela minha família. Senhor, obrigado pelos meus irmãos. Senhor, obrigado pelo sustento que o Senhor tem me dado até aqui. Senhor, obrigado pela igreja. Senhor, obrigado pela vida. Quantas coisas nós podemos agradecer ao Senhor? Mas a grande pergunta que surge é: será que temos apresentado um coração grato ao Senhor? Cabe aqui lembrar do Salmo 103. Lembrar do Salmo 103. O salmista vai nos dizer assim, meus irmãos: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhuma das suas bênçãos. Quantas bênçãos! Se fôssemos parar para falar aqui, seriam incontáveis. Temos todos os motivos do mundo para agradecer ao Senhor. E aí, você aceita o convite feito da palavra de Deus para você? Deixar de reclamar e parar para agradecer? Que agradeçamos ao Senhor pela sua misericórdia. Não temos recebido aquilo que nós merecemos. Que possamos agradecer ao Senhor pela sua graça. Nós não merecemos muita coisa, mas o Senhor tem nos dado porque Ele é bom e nos ama. Que Deus te abençoe, que você esteja cheio de gratidão no coração e nos lábios, e que a murmuração passe longe da minha e da sua vida. Isso para o nosso bem e para a glória do nome do nosso Deus. Um forte abraço, até o próximo devocional e um beijo no teu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus.